Você já se perguntou o que é preciso para se tornar uma lenda? Eu não estou falando de nada de fama passageira, não. Estou falando de construir um legado que ecoa por décadas, que inspira gerações, que desafia o impossível. Hoje, a gente vai mergulhar na história de um monstro, um verdadeiro titã do fisiculturismo brasileiro, cujo nome é sinônimo de superação e glória. Marilândio Poncher. Prepare-se, porque essa jornada vai te chocar e te motivar a ir além dos seus limites. Fica ligado até o final, porque a gente vai desvendar os segredos por trás de uma das maiores carreiras que o esporte já viu. E ainda tem uma surpresa que vai te deixar de queixo caído. E aí, galera Balonatic, antes de a gente começar essa imersão insana, já chega junto, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo brabo que a gente solta por aqui. E cola lá nas nossas redes sociais do Instagram e TikTok e Facebook. É tudo Charles Xavier _7. Bora fortalecer essa comunidade e espalhar essa energia que só o esporte de verdade tem. Toda lenda tem um começo. E a de Marilândio Poncher não é diferente. Nascido e criado em São Vicente, litoral paulista, o pequeno Marilândio não sonhava em ser o gigante dos palcos. Mas o destino já estava traçado. Aos 14 anos, ele era um moleque com uma característica peculiar. Panturrilhas que pareciam esculpidas em rocha, mas coxas que não acompanhavam o ritmo. Foi essa discrepância que o empurrou para a musculação. Não era por vaidade, não era por competição. Era por um equilíbrio que ele buscava no próprio corpo. E foi nesse processo, nesse contato inicial com os pesos e a disciplina, que a paixão pelo fisiculturismo começou a brotar. Ele não tinha uma academia de ponta, nem os suplementos mais caros. A parada era raiz. A lenda conta que ele forjou as primeiras barras e anilhas a partir de rodas e eixos de automóveis, treinando em casa, na raça, na pura vontade de vencer. Isso mostra o quão diferenciado ele era desde o começo. Aquele moleque de São Vicente não estava apenas levantando peso, ele estava moldando seu caráter, forjando a resiliência que o acompanharia por toda a vida. Cada repetição era um tijolo na construção do império que ele se tornaria. O ambiente do fisiculturismo da época era bem diferente do que vemos hoje. Não tinha Instagram nem YouTube para viralizar. O reconhecimento vinha do suor, da dedicação e dos resultados nos palcos. Marilândio, com sua ética de trabalho inabalável, começou a se destacar. Ele não só treinava pesado, mas estudava o corpo, a nutrição, a forma de apresentar o físico. Era um verdadeiro cientista do músculo, um artesão da própria carne. Seus primeiros passos foram em competições locais, onde ele já mostrava um potencial absurdo. A cada vitória, a chamada da paixão se intensificava. Ele não competia apenas contra os outros atletas, ele competia contra si mesmo, buscando sempre a melhor versão de Marilândio Poncher. Essa mentalidade de superação constante é o que separa os bons dos lendários. Ele não se contentava com pouco, sempre queria mais, sempre buscava a perfeição. E foi assim, passo a passo, que o nome Marilândio Poncher começou a ecoar nos bastidores do fisiculturismo brasileiro. De um moleque buscando equilíbrio físico, ele se transformou em uma promessa,
um talento bruto que estava prestes a explodir. A dedicação era tanta que ele se formou em educação física, aprofundando ainda mais seus conhecimentos sobre o corpo humano e o treinamento. Ele não era só um atleta, era um estudioso, um mestre na arte de esculpir o corpo. Essa fase inicial foi crucial para moldar o campeão que ele se tornaria. As dificuldades, a falta de recursos, a necessidade de improvisar, tudo isso contribuiu para forjar um atleta com uma mentalidade de aço. Ele aprendeu a valorizar cada conquista, a superar cada obstáculo com a cabeça erguida. A história de Marilândio é a prova de que a paixão, a disciplina e a resiliência são os verdadeiros pilares do sucesso. Não importa de onde você venha ou quais sejam suas condições iniciais, ele não apenas treinava para si, mas também começou a inspirar outros. A Academia Poncher, que ele viria a fundar, é um reflexo dessa paixão e do desejo de compartilhar seu conhecimento. É um legado que começou a ser construído muito antes dos títulos mundiais, nas primeiras repetições com pesos improvisados e na busca incessante por um corpo equilibrado. A semente do gigante estava plantada e o mundo do fisiculturismo estava prestes a conhecer a força de Marilândio Poncher. E essa é só a ponta do iceberg, meu parceiro. A jornada de Marilândio é cheia de reviravoltas, de momentos épicos e de desafios que fariam a maioria desistir. Mas ele não é a maioria, né? Então, segura a emoção porque o próximo capítulo vai te mostrar como esse moleque de São Vicente conquistou o mundo e se tornou um ícone. Se no primeiro capítulo a gente viu a semente, agora é hora de ver a árvore gigante que ele se tornou. Marilândio Poncher não veio para brincadeira, ele veio para dominar. Depois de pavimentar o caminho nas competições regionais, o palco nacional e internacional se abriu e ele mostrou que o Brasil tinha um novo rei no fisiculturismo. Tricampeão paulista, tricampeão brasileiro, esses foram só os aquecimentos para o que viria. Ele não só ganhava, ele impunha respeito, ele ditava o ritmo, ele era a referência. Mas a ambição de Marilândio não tinha fronteiras. Ele queria mais, ele queria o mundo. E foi exatamente isso que ele fez. Bicampeão pan-americano, bicampeão ibero-americano. Cada título era um degrau a mais nessa escada rumo ao Olimpo do fisiculturismo. Ele não era só um atleta, era o embaixador do Brasil, mostrando a garra e a determinação do nosso povo em cada pose, em cada músculo esculpido. A cada viagem, a cada competição, ele levava consigo o sonho de milhões de brasileiros que se inspiravam em sua jornada. E então veio a consagração máxima. Tricampeão mundial. Pensa na moral. 3 vezes o melhor do planeta na sua categoria. Isso não é para qualquer um. É para quem vive e respira o esporte, para quem faz da disciplina um estilo de vida, para quem não desiste nunca. Ele subia no palco e a energia era outra, a presença era magnética. Marilândio não só apresentava um físico impecável, ele apresentava uma história de superação, de dedicação, de pura paixão pelo que fazia. E como se não bastasse ser tricampeão mundial, ele ainda carimbou o passaporte para a eternidade com o título de campeão mundial absoluto. Isso significa que, entre todos os campeões das diferentes categorias, ele foi o melhor dos melhores. O topo da montanha, o auge da glória. É o tipo de conquista que poucos atletas no mundo conseguem alcançar. Marilândio Poncher fez isso com a maestria de um verdadeiro artista do corpo. Ele era a perfeição em forma de músculo, a simetria que encantava os juízes e a plateia. Mas a fome de títulos não para por aí. O Mister Universo, um dos maiores prestigiados eventos de fisiculturismo,
também se curvou ao talento de Marilândio. Tricampeão do Mister Universo é para glorificar de pé, galera. Ele se tornou uma figura lendária, um nome que era sussurrado com reverência nos bastidores e gritado com euforia nas arquibancadas. A cada vitória, ele não só aumentava sua coleção de troféus, mas também consolidava seu lugar na história do esporte. E para quem acha que ele só brilhava nos palcos internacionais, se liga nessa. 17 vezes campeão do Mister Santos. Sim, 17 vezes. Isso mostra o quanto ele era dominante também em casa, na sua cidade, onde tudo começou. Ele nunca esqueceu suas raízes e o carinho da sua gente era um combustível a mais para suas conquistas. Ele era o orgulho da Baixada Santista, o exemplo vivo de que com trabalho duro e dedicação, qualquer sonho é possível. Essa trajetória vitoriosa não foi um mar de rosas, tá ligado? Teve também suor, muita dor, muita renúncia, teve dieta restrita, treinos exaustivos, momentos de dúvidas. Mas Marilândio sempre manteve o foco, a disciplina e a paixão. Ele sabia que cada sacrifício era um investimento no seu sonho. E o resultado está aí. Uma carreira de 34 anos no esporte, recheada de títulos e de histórias para contar. Ele é a prova viva de que a persistência é a chave para o sucesso duradouro. Ele não só construiu um corpo de campeão, mas também uma mente de campeão. A capacidade de se reinventar, de se adaptar, de superar os próprios limites. Isso é o que faz de Marilândio Poncher uma inspiração para todos nós. Ele é a personificação da frase: o corpo alcança o que a mente acredita. E essa mentalidade, essa força interior, seria fundamental para os próximos capítulos da sua vida, inclusive para inspirar a próxima geração de campeões. Mas calma, porque a história não para por aqui. Tem muito mais para a gente desvendar, inclusive um lado que talvez você não conheça. E quando a chama é forte, ela acende outra. Igor Poncher, o filho, chegou mostrando que não é só sangue, é alma. Com um shape afiado e carisma no palco, ele se destacou na Men's Physique como um dos mais promissores do Brasil. Mas não veio à sombra do pai, ele veio para deixar a sua marca. A conexão entre os dois é de arrepiar. Treino, disciplina, conselho, legado. O que Marilândio construiu com ferro, Igor lapidou com estética. Pai e filho escrevendo uma história lado a lado, um ensinando, o outro inovando, o antigo e o novo, o clássico e o moderno. Duas gerações, um mesmo DNA de campeão. Igor inspira, mostra que herança não é peso, é privilégio. Ele leva adiante a tocha acesa nos anos 90 e a joga no palco atual com a confiança de quem sabe o que representa. A história da família Poncher virou dinastia e o mundo assiste, de novo, a um Poncher dominar o cenário com honra e humildade. Essa história não é só sobre troféus, é sobre o que acontece quando alguém se recusa a aceitar o comum. Marilândio é mais do que músculos. Ele é a lição viva de que a dor te forma, a disciplina te fortalece e a paixão te move. Quando ele caiu, se levantou maior. Quando duvidaram, ele respondeu com resultado. O legado dele é inspiração pura. Não é só o que conquistou, mas o que deixou. Igor é a prova disso, e você também pode ser. Porque o que define o campeão não é o shape, é a mente. É o cara que mesmo com tudo contra escolhe continuar, escolhe crescer, escolhe inspirar. Então se hoje você está pensando em desistir, lembra de Marilândio. Lembra da barra de carro, do palco, do ringue, do filho no palco. Lembra que um campeão é construído no silêncio, na dor e na persistência.
E se ele conseguiu, por que você não? E aí, curtiu essa dose de inspiração? Se essa história te deu um gás para correr atrás dos seus sonhos, então você já sabe, né? Deixa um like maroto, se inscreve no canal Balonatic para não perder nenhum conteúdo que vai mudar o seu jogo. E ativa o sininho para ser o primeiro a saber quando tem vídeo novo no ar. E o mais importante, compartilha esse vídeo com a galera que precisa de um empurrão, com aquele amigo que está desanimado, com a família que precisa de uma dose de motivação. Vamos junto construir uma comunidade de gigantes, de pessoas que não se contentam com pouco e que buscam a excelência em tudo que fazem. Cola com a gente nas nossas redes sociais também. Charles Xavier, _7, no Instagram, no TikTok e Facebook. A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, a lenda continua e você faz parte dela. Tamo junto e bora pra cima. Eu acredito em você.